Pô, o Vasco, cara, eu gosto do Vasco pra caramba. Eu sempre falei isso aqui. Tem também gosto, um mano. amigo vascaíno, gosto muito dele. Mas eu não sei o que acontece com o vascaíno, que fica numa tara com a gente. Meu irmão, porra, vai ter tara com a sua esposa, rapaz. Vai cuidar da sua vida. Toda hora você olha pro nosso escudo e fica uma palhaçadinha do caramba com a gente. Marlon Freitas, Alan. Meu irmão, para de encher o nosso saco, cara. Vai cuidar do time de vocês. Vocês estão aí no Z4 aí, não tá no Z4? Ou tá quase no Z4? Pô, para de ficar enchendo o saco do Botafogo. Ô torcedor lunático que às vezes tem no Vasco, eu não entendo isso. Se preocupa com os Forza, sei lá o nome do jogador que vocês têm, David, Adson. Para de encher o saco aqui. O Alan tem um pré-contrato assinado. Se apresentou hoje, mano. O clube ofereceu 2,5 milhões, o John Textor foi recusou. Você viu isso? O clube saudita? Mas, tá, o saudita, tá ligado? 2,5 milhões. O Vasco não tem nem dinheiro pra isso. O Vasco tem nem dinheiro pra pagar esses 2,5 milhões. O Vasco ia lá pagar a multa pra quebrar o contrato? De onde que o Vascaíno tirou isso, rapaz? Sérgio, calma, a lógica. Vou te dar uma lógica. Porra. Vou te dar uma lógica. Falaram que a multa, o pré-contrato do Alan não é 100 milhões. Eu acredito que não seja também. Que o pré-contrato, não acredito que seja tão caro assim, não. O pré-contrato que o Edmundo trouxe lá, que eu acho que o Edmundo também jogou pra torcida, todo respeito ao Edmundo, que é um craque, jogou pra torcida, irmão. Falou que a multa, o pré-contrato a multa era 13 milhões. Beleza. 13 milhões é um valor razoável pra SAF do Vasco. Sim. Mas o Marlon Freitas foi isso praticamente que o Botafogo pediu pro Vasco, o Vasco não quis comprar, pô. Porque não tem dinheiro pra isso, Exatamente, pô. Ia fazer uma força pela Alan, mas olha só. Os caras não entendem que, primeiro, o Alan tá quieto, porque ele não pode falar nada, porque ele ainda é jogador da OADA, pô. Ele ainda é jogador da OADA, o contrato dele acaba dia 30, 31, sei lá. Ele não pode falar nada se ele é jogador da OADA, pô. E o Botafogo também não pode falar nada porque ele é jogador da OADA ainda, pô. Exatamente. Só pode se fazer uma declaração a partir do dia 1º que ele é jogador do Botafogo. E eu espero que o Botafogo, com todo respeito ao Vasco, eu também gosto pra caramba do Vasco, entendeu? Tem respeito ao Vasco, é o único clube do Rio que eu respeito, que gosto. Mas o Botafogo tem que gastar muito o Vasco. Tem que gastar muito, não é o Vasco, não, a torcida do Vasco. Falar que o Alan balançou pro Vasco, pô, a torcida tentando... Só se balançou a pista falando assim, ó, não quero ir pro Vasco. Só se balançou a pista. Irmão, porque não existe isso. Alan balançou... Pô, o cara assina um pré-contrato, pô. Alan, com um cara que de alto nível tem nome no futebol brasileiro, vai quebrar um pré-contrato pro Vasco. Se o Vasco quisesse... Olha só que loucura o Vascaíno tá pensando. Cara, a Seven teve chance de ter o Alan de graça. De graça. Agora ela vai gastar dinheiro. A Seven não, Vasco. Agora ela vai gastar o dinheiro pra ter o Alan, tendo a chance de ter de graça. Se o Alan tivesse recebido uma proposta lá atrás, em dezembro, em fevereiro, que ele fechou o Botafogo, entre o Vasco e o Botafogo, provavelmente ele iria pro Vasco. Porque ele tem a gratidão ao Vasco. Ou talvez não, tá? Talvez não. Porque no planejamento, o Botafogo é um time que mostra que vai brigar muito mais que o Vasco. E a família dele é botafoguense. Exato. E ele também já foi botafoguense. E dizem que é o sonho do pai dele, ele vestir a camisa do Botafogo. Então assim, mas poderia pesar, Sérgio. Aí o Vasco perdeu a oportunidade lá de pegar o cara de graça, vai gastar dinheiro agora. Olha só que lógica não existe. A conta não baixa. A raiva não foi contra o Vasco, a raiva foi contra essa galera que tentou pesar pro Alan e pro Vasco, tentou fazer uma pressão que não existe, pô, nunca existiu. Sabe o que aconteceu? Aquele caso do Ilharão, lembra? Que ele foi e pagou do bolso dele pra ir pro Flamengo? Essas situações do passado desmoralizaram muito o Botafogo. Muito, 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 como instituição. O que passaram pela gente ali fizeram covardia com a gente. Porque o jogador tirar do bolso e pagar pra ir pro rival, isso aí, cara, era só tapar na cara que a gente recebia. Tanto que a situação do Ilharão tá quase já saindo, né? E se fosse hoje, não iria, tá, Sérgio? Hoje, o John Textor, duvido que ele iria. Não iria. O Ilharão ia ser preso, rapaz. O Botafogo era uma bagunça. Se é hoje, o Ilharão é até preso. Duvido que o John Textor deixe o Botafogo ficar desmoralizado igual a gestão passada deixava. Todas elas. Eu duvido que deixaria isso acontecer. Então, os torcedores que têm mais idade, a mídia também gosta de desmerecer o Botafogo, ainda tá com isso na cabeça. Não, vou soltar aqui uma situação de que o Alan quer ir pro Vasco, vou tumultuar o ambiente do Botafogo para eles desanimarem. Já fizeram isso contra o Marlon Freitas. Mas, cara, você que é vascaíno tá assistindo, então você que é da mídia, esquece isso, pô. Já passou. Acabou essa palhaçada que vocês faziam com a gente. Você viu hoje o Fernando Diniz chorando? Ele chorou, pô. Ele chorou no vídeo, ele falou: eu precisava de jogadores para poder repor o John Arias. O Mário Bittencourt ficou, desde o início do ano, tentando trazer o Luiz Henrique. O Botafogo, em 4 dias, foi lá e trouxe ele. Meu irmão, o futebol mudou. O Fluminense não tem dinheiro. Ele falando lá. O futebol mudou, cara.
Ele falou hoje só o Luiz Henrique ele queria. Ele falou, só precisava do Luiz Henrique e do Henry Mina. E o Botafogo foi lá e pegou o Luiz Henrique. Porra, fazer o quê? Mas fazer o quê, é duro, cara? porra. Fluminense não tem dinheiro, gente. É duro, irmão. Tá duro, dorme. Cara, exatamente. A Libertadores deu uma sobrevida pra esse rival aí, cara. E a Recopa, daqui a pouco, o que eu falo, o título vindo daqui a pouco, o Botafogo ultrapassa todo mundo. Então, mudou. Não adianta você que é vascaíno ficar falando bobeirinha, ficar toda hora larmando palhaçada, achando que a torcida vai cair na pele de vocês. Não vai. Eu já falei, vocês estão se prezando um papel ridículo como vascaíno, que é um papel de palhaço. A gente fica olhando isso aí pra vocês. Tira sarro. Na hora que eu vejo uma notícia dessa, já tiro um print porque eu sei que vai viralizar depois. Porque é uma palhaçada um vascaíno ficar fazendo isso. E o Fluminense é aquilo que a gente fala também. A realidade está começando a cair cada vez mais para você, gente. Vocês podem realmente ficar zoando o Botafogo, questão de título, por enquanto. Por enquanto. O que vocês têm para usar o Botafogo, ponta a ponta caindo por terra. Um é a questão de clube satélite. Já tá todo mundo já vendo que essa parada de clube satélite ficar zoando a gente já não tá caindo mais. As duas maiores contratações de futebol brasileiro é do Botafogo. A galera já tá começando a cair na real. Fala, caramba, realmente, não adianta ficar falando isso aqui porque a torcida já tá blindada. A segunda é a questão de título. Esse ano com as conquistas vindo, vamos começar a passar todos os rivais, vai parar com essa palhaçadinha com a gente. Porque só falta isso, gente. Estruturalmente, nosso time está evoluindo demais, nosso clube está crescendo demais. Nós temos margem para crescer, nós temos um trabalho muito melhor do que esses rivais aqui, Fluminense e Vasco, pô. Aí eles ficam tentando disseminar a discórdia e mentira para quebrar a gente internamente, mas hoje não vai acontecer mais isso, pô. Esquece. Não vai mais, porra. Não vai.